Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vocês estão? Claro que nós estamos, para a honra e glória do Senhor, estamos bem. Alguns de nós, outros podem ser que hoje não estão muito bem, mas nós devemos lembrar das coisas que nos trazem esperança. Não devemos focar no momento de agora. Ontem também foi um dia que eu não estava muito bem, irmãos. Ontem eu não estava bem, mas graças a Deus o Senhor, Ele renova as nossas forças. Como diz na palavra de Deus, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É claro que nós não estamos 100% felizes, porque muitas coisas têm acontecido. Os sinais do fim dos tempos, as dores de parto, aumentaram grandemente. E o Brasil tem sofrido coisas terríveis. Só que, gente, infelizmente não, gente, felizmente, porque a Bíblia precisa se cumprir. Então nós que devemos nos preparar, porque se algo assim nos chegar até nós, nós devemos ter a certeza da nossa salvação. Então se isso te causa pânico, é claro, gente, que a gente fica preocupado sim, porque nós somos humanos. Mas se você não sabe para onde vai a sua alma, isso é preocupante. Você tem que ter a certeza da sua salvação. Largue o que precisar largar. Na palavra de Deus diz que venha como estás. Mas é impossível, quando chegamos na presença dele, nós permanecermos como nós estamos. Automaticamente, quando nós dizemos sim para Jesus, nós renunciamos ao nosso livre-arbítrio. E aí, Ele que passa a decidir por nós. Crente, cristão, não tem livre-arbítrio, porque nós não vivemos a nossa vida. Nós vivemos a vida de Cristo. E quando nós fazemos algo por nós mesmos, nós só quebramos a nossa cara. Então, gente, persista, larga, renuncia. A vida com Cristo é renúncia. Então renuncia tudo aquilo que está impedindo a sua salvação. Porque o caminho até o céu é estreito. Não é largo, é estreito. Agora, largo é o caminho da perdição. Então, se livre de toda a bagagem do pecado. Tá bom, gente? Porque não é brincadeira. O fim está próximo. O fim nesse mundo. Porque logo, logo, o Senhor voltará para buscar todos aqueles que disseram sim para Ele. Ele voltará para buscar. E todos que disseram sim para Ele, que renunciaram às suas próprias vontades e decidiram viver o que Ele tinha para nós, essa é a igreja de Cristo. Então, não é a igreja A, não é a igreja B que vai subir. Vai subir todos os que são obedientes a Cristo. Então, vamos orar também pelo que tem acontecido, porque é triste, gente. Tem mães preocupadas, que nem eu li, com seus filhos, porque não sabe como está. Então, nós devemos sim orar. Gente, sem mais delongas, a você que é inscrito no canal, muito obrigada, que o Senhor abençoe a sua vida. Sempre que eu oro, não vou dizer todas as vezes do dia, porque é muita coisa a qual nós temos que orar. Mas todo dia eu oro pela sua vida e agradeço a Deus pela sua vida e peço por vocês, tá bom, gente? Então, a todos vocês que são inscritos, meu muito obrigado. A você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Abençoe o canal deixando um like, para que o canal venha crescer e o amor de Deus se espalhe a outras pessoas, que os testemunhos a qual eu conto, eu não falo só os testemunhos, eu leio a palavra também e eu falo o que o Senhor me manda falar. É claro que às vezes, gente, eu me enrolo, porque eu não sei falar e é muito pouco tempo de vídeo, tá bom, gente? Então, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilha
comenta, tá bom? É um prazer tê-los vocês aqui comigo. E ao que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e se una a essa família, tá bom? Gente, agora começando mais um testemunho, eu venho ler para vocês, que é Marcos 5, do 1 até o 20, que diz assim: o endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Como nós sabemos, uma pessoa, com espírito imundo, ela fica com uma força que não é natural, é sobrenatural, porque não é desse mundo. Mas não há nada mais forte do que o poder de Deus. E é isso, né, gente? É isso que o inimigo das nossas almas faz. Esse homem, ele vivia em sepulcros. E olha a vida difícil, triste que ele levava. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Gente, ele não pode te oferecer nada. Tudo que ele dá, entre aspas, com uma mão, ele tira com a outra. Tudo tem prazo de validade. Mas com Deus não é assim. Além de nós ganharmos até o que nós não merecemos, nós também ganhamos a nossa salvação. E Deus deu o seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou até o inimigo. Ele reconhece a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Porque tem pessoas que falam que Jesus e Deus não são a mesma pessoa. Gente, Deus é trindade. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Ore, se você tem dúvidas, ore a Deus que Ele vai te esclarecer. Ele não deixa ninguém enganado. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha, gente, até ele reconhece, porque essa é a verdade. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus dizia a ele. E ele pedindo que Jesus deixasse ele. Mas não tinha como, porque ele estava fazendo sofrer uma vida. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E, gente, Jesus ele veio para desfazer as obras das trevas. E qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Olha, gente, imagina aquilo tudo em um único homem. Só que foi necessário para que o nome de Deus fosse glorificado. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado vestido e em perfeito juízo, e temeram. Olha como a mudança acontece quando Jesus chega. Ele, um homem que não parava em lugar nenhum, só vivia em sepulcros, pelo jeito não se alimentava,
vivia se ferindo, agora estava vestido e em perfeito juízo. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogara-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Gente, e se eu não me engano, as próprias pessoas pediram, aqui, se eu não me engano, pediram para que Jesus saísse do território deles. Ele é a salvação. Ele é a salvação e eles pediram para a salvação sair. E entrando ele no barco, rogara-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Gente, que coisa tremenda. Não há nada impossível para Deus. Não há nada que o inimigo faça que o Senhor não venha a desfazer. Não importa, gente, quanto custou, nem quanto trabalho deu. Com uma simples palavra, Jesus, ele é capaz de destruir todas as obras de Satanás. Então, gente, imagina uma situação dessa. Com certeza, não era nada agradável de se ver. Com certeza. E, gente, e foi uma situação dessa que aconteceu aqui na minha casa há muitos anos atrás. Eu e meus irmãos ficávamos em casa e minha mãe e meu pai trabalhavam. Se eu não me engano, tinha pouco tempo que minha mãe começou a trabalhar quando isso aconteceu. Minha mãe começou a trabalhar, depois de um tempo, uma pessoa mostrou codornas. E meus irmãos quiseram na mesma hora que minha mãe comprasse. E minha mãe foi lá, a pessoa deu uma, se eu não me engano. E minha mãe comprou mais uma, eu não lembro, gente. Eram duas. Só sei que quando minha mãe ia trabalhar, esses bichinhos começaram a se comportar de um jeito muito estranho. Pra quem sabe, codornas elas fazem um barulho normal. Mas quando minha mãe saía, aqueles bichinhos que tinham uma casinha, né, uma casinha para elas mesmo. Tinha a casinha delas que era cheia de gradezinha, não tinha como aqueles bichinhos passarem pelaquela grade, que elas eram gordinhas. Tudo bem. Minha mãe ia trabalhar, elas começavam a se comportar de um jeito estranho. O som que elas faziam era 1000 vezes mais alto. Elas gritavam. A gente passou a ver que aquilo não era normal. E antigamente, gente, a gente era de uma denominação que não mexia muito com essas coisas de libertação. Então, a gente, manifestação assim do inimigo, a gente não via. Então, tava 3 crianças em casa. O que acontece? Essas codornas, todo dia, elas faziam algo estranho. E eu falei com meus irmãos que aquilo dali não era normal. Até que um dia, elas passaram a abrir a própria casinha. Gente, nós deixávamos a casinha para não ficar abrindo e elas fugindo. A minha irmã e meu irmão, eles amarravam. Era um de cada um. Um da minha irmã, um do meu irmão. Eu não ligava para ter animais, então era deles dois. Então minha irmã, eles amarravam a casinha para elas não fugirem. Gente, mas quando isso acontecia, elas se libertavam, só que a gente não conseguia descobrir como. A gente só via que elas vinham para cima da gente e a gente saía correndo. Até que um dia a gente falou. A gente contou pra minha mãe não acreditou, gente. Minha mãe não acreditou. Ela achou que era história de criança. Então a gente minha mãe foi trabalhar e a gente já se colocou em prontidão. Falamos, eu acho que minha mãe pegava 8 horas, 9 horas no serviço, 9 horas. Então minha mãe saía de casa às 8 horas.
Então, quando a minha mãe começou a se preparar para sair, eu e meus irmãos já tínhamos combinado no dia anterior que nós íamos ficar de olho nelas e descobrir como elas se soltavam, como elas saíam da casinha e por que aquele barulho. E também nós nos armamos do jeito que a gente podia, com vassoura, com rodo, pegamos panelas, um monte de coisa, gente. Deixamos tudo num canto estratégico da casa. E falamos, é hoje que a gente vai descobrir o que está acontecendo. E se depender, hoje a gente elimina elas. Tudo bem. Aí minha mãe foi trabalhar. Quando eu contava essa história, gente, para as minhas amigas ou para alguém, era muita risaiada. As pessoas não... Eu acho que elas não acreditam, mas isso era real, gente. É porque eu não tinha noção do mundo espiritual. Então, naquele dia, num certo dia que minha mãe ia sair, a gente já ficou preparado e com o coração a mil, gente. A mil. Tudo bem. Minha mãe saiu. Quando minha mãe saiu, começou. Elas começaram a gritar e a gente escondido no murinho que tinha na cozinha. Elas ficavam lá na área de serviço. A área de serviço era do lado da cozinha. Então a gente ficou num murinho que dividia a área de serviço da cozinha. A gente ficou escondido ali olhando. Quando a gente foi ver, gente, em algumas poucas bicadas, ela destruiu o negócio, que não era uma corda, gente, era tipo um barbante. Ela destruiu rápido aquele barbante, abriu a casinha dela e ainda foi abrir da outra. Porque tinha uma que era pior que a outra. Entendeu? E, gente, dali a gente viu aquilo, a gente ficou assustado. Nisso, a gente começou a tentar enfrentar elas ali, mas não deu pra gente, gente. Elas tinham uma força que não era delas. E elas partiram pra cima da gente voando e tudo. E pra bicar mesmo, pra machucar mesmo. E a gente começou a gritar. Então a gente usava as tampas das panelas como escudo. E nisso minha mãe, ela não contou pra gente. Mas de tanto a gente falar, a minha mãe ela ficou em casa, ficou lá no portão. Ela fingiu que foi trabalhar, bateu o portão, deu tchau pra gente. Tudo normal, mas ela queria descobrir se era verdade. Então minha mãe ficou lá no portão, do lado de fora, quietinha esperando. Gente, justo e feito, isso aconteceu. Elas partiram pra cima da gente, 2 contra 3 crianças. Mas elas, gente, se o Senhor não tocasse no coração da minha mãe, eu acho que a gente tinha sido muito machucado naquele dia. E ninguém ia entender por quê. Elas não eram maltratadas, gente. Elas não eram. E não eram elas, tá, gente? O olho delas ficaram diferente. Elas ficavam diferentes. Não eram elas. Era só o corpo delas, mas não eram elas. Aí minha mãe foi e entrou. Quando minha mãe ouviu muito grito, minha mãe já entrou. Quando minha mãe entrou, foi como minha mãe pegou a cena. Nós 3, todo mundo amuado no sofá, com as tampas e rebatendo, e elas voando, e a gente rebatendo e gritando, batia com vassoura. Minha mãe foi e pegou, até que a vassoura caiu. Minha mãe foi, já entrou, já pegou a vassoura e começou pá, pá, pá. E minha mãe falou, tá repreendido em nome de Jesus. E dali, gente, minha mãe ainda teve que dar umas boas vassouradas, mas aí elas pararam com aquilo. Naquele dia, naquela hora, né? Então minha mãe falou que realmente é uma cena que ela nunca tinha visto. E minha mãe falou, elas não estão normais, elas não estão normais. Minha mãe foi e repreendeu no nome de Jesus e elas se acalmaram. Aí minha mãe falou, passa pra casinha de vocês agora. E elas foram, gente, pra casinha delas, as 2. Minha mãe foi lá, fechou de novo. E daí a gente falou, mãe, viu, mãe? Olha o que a gente falou. E a minha mãe falou assim, realmente, eu achava que era imaginação de vocês por serem crianças. Então a minha mãe foi e falou, realmente, isso aí não foi as codornas, mas algo usando as codornas. E minha mãe sabia e vocês sabem o que é. Então minha mãe foi, daquele dia minha mãe falou, olha, mesmo que isso não vai acontecer mais, mas meus irmãos já não quiseram mais os bichinhos. Então a gente devolveu pro menino que tinha dado. Então ele deu uma e a gente devolveu 2. E nunca mais, gente. Nunca mais aconteceu porque a gente deu elas e também porque o Senhor cortou aquele mal. Mas, gente, foi uma coisa
difícil. Então, se o seu filho, se a sua filha te falar algo, não pense só que é imaginação. Dê crédito, pede ao Senhor para te esclarecer. Minha mãe, graças a Deus, ela viu que a nossa muita insistência, ela viu, não, isso realmente não tá normal. Então, gente, graças a Deus, aconteceu, né, até pra gente ter noção do espiritual, porque tem gente que quer ser santo demais, tudo é o inimigo. E outros já não acreditam em nada do espiritual. Gente, o espiritual existe sim. Existe sim. Então dê crédito. Quando nós passarmos dessa vida, só tem 2 caminhos. Para cima ou para baixo, céu ou inferno. Tá bom? Então busca Deus e Ele fará o melhor para você. Tá, gente? Beijo, obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!